a sujeitos. Quem são os sujeitos? A gente não pode pensar sujeito sem pensar realidade histórica, sem pensar o presente, sem pensar o tempo e sem pensar a história. Então, pensar o tempo, pensar a nossa sociedade, pensar o que é que está ocorrendo e o que está envolto a nós, é pensar no mundo, numa sociedade contemporânea, que é complexa, que está mudando rapidamente, o tempo todo, uma sociedade marcada por mudanças e transformações, mudanças essas que implicam numa transformação e uma revolução nos costumes, nas crenças, nos valores, na ética, na moral. A gente está o tempo todo refletindo, questionando, indagando o que é ser homem, o que é ser mulher. Existem outras formas de ser. Estamos indagando quem são as pessoas que estão com a gente nesse processo. São estudantes, crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres que vêm do campo, que vêm da cidade, pessoas que têm sexualidades e desejos sexuais diferenciados, adultos, alguns até já idosos. Então, esses são os sujeitos que estão nessa relação dialógica e também dialética quando se pensa no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que é que tem que se pensar quando estamos falando de sujeitos? Na diversidade. Por favor, Luciano. Que mundo é esse? Que contemporaneidade é essa que fala-se tanto em diversidade? Eu acredito que essa imagem ela é bastante significativa. Se a gente parar para olhar e refletir, a gente vai ver que ela está traduzindo para a gente que existe múltiplas possibilidades, múltiplas realidades, existe múltiplas perspectivas de religiosidade, de sexualidade, de crença, pessoas, né? A imagem, ela traz tudo isso. Então, é esse o mundo que nós estamos vivenciando. E aí, uma coisa que eu penso muito é o seguinte: o final do século XIX, as primeiras décadas do século XX, né? Fomos para a segunda década do século XX e as primeiras décadas do século XXI. O que é que marca, a partir da década de 60, de 70 e sobretudo do século XXI, que a meu ver, até a metade do século, vai ser a grande bandeira da humanidade? As pessoas estão gritando. Estão gritando por quê? Quando se fala em diferença, em diversidade, intolerância, o que é que isso está traduzindo? Que as pessoas estão gritando. O que é que elas querem? O movimento dos sem terras, dos sem tetos, gays, lésbicas, transexuais, os homens do campo, os homens da cidade, né? Os gordos, os magros, os católicos, os candomblecistas, os evangélicos. O que é que as pessoas estão gritando? E talvez a gente pense em algo maior. O que é que está por trás, né, das grandes tragédias que solapam a humanidade? As diferenças, a intolerância, a diversidade. Então, o que é que isso nos remete? A gente ouve muito essa palavra diversidade, mas às vezes a gente não sabe o que é que ela significa. O que é diversidade de fato, né? Como é que eu posso entender esse processo? O que é que eu posso entender essa coisa, que é uma coisa tão vigorante, né? Que está estampada em tudo quanto é lugar? Televisão, novela, jornal, rádio, para na justiça, na polícia, na delegacia, que é essa tal da diversidade. E aí talvez seja interessante a gente pensar um pouco com a Nilma Lindo Gomes, né? Que é uma das grandes pensadoras da educação no país. Ela diz que diversidade deve ser entendida como construção histórica, cultural e social das diferenças. E daí é importante mapear o trato que até então a gente vem dando a essa diversidade. E talvez esse deve ser o ponto de partida, a gente pensar nesse equacionamento. Aí nos vem uma reflexão: sujeitos
Diversidade, diferença, tolerância, intolerância às identidades. O que é que isso, na prática, na vida real, na vida concreta, no dia a dia, nos leva a pensar? Que tudo isso está nos interrogando o tempo todo. Está se interrogando as lógicas temporais e espaciais. E aí, quando eu penso, Jornada Pedagógica 2016, currículo escolar, sujeitos. Sujeitos são os alunos, são eles? Não, não são eles. Sujeitos somos nós, professores, educadores, sujeitos, demais profissionais da educação, alunos, estudantes, todos nós somos sujeitos. O professor vai pensar no currículo, pensar nele, neles, nos outros, os estudantes, os alunos, não. Tem que pensar nós, eles e os outros e outros. É assim que a gente tem que pensar quando nós temos uma preocupação e a gente entende que o currículo, ele é a base de tudo. A gente, às vezes, o tornamos invisível, mas ele está por trás, mesmo que nós não queiramos, porque o currículo não é algo ingênuo, eles nos perseguem, e o currículo é que vai dar a diretriz, né? Ele vai ser um divisor de águas, ele vai ser o prumo, o norte, para o tipo de sociedade, de educação, de mundo, de sujeitos que a gente pretende no futuro. Então, o currículo é algo fundamental. Pensando nessas questões todas, né, a gente às vezes nos coloca de lado e pensa só no estudante, no aluno. É importante, nesse momento, pensar também nos sujeitos, nós, professores. Quem somos nós? Homens, mulheres, brancos, negros, trabalhadores, cheios de filhos ou não, né? Que temos maridos, mulheres, conflitos diversos em casa com os filhos, a partir de várias questões sexuais, raciais, religiosa. E aí, este momento não é um momento qualquer, é um momento bastante significativo para poder refletir sobre. E aí eu lembro do Miguel Arroyo, que é um grande pensador da educação, eu diria um crítico e uma pessoa, né, que traz contribuições importantíssimas para a gente pensar o nosso fazer dentro desse processo. E aí ele fala que os professores estão passando por um processo de ressignificação no que diz respeito à sua identidade, sobretudo pensar na sua identidade profissional, o professor. Porque quando a gente pensa nessas questões, nessa mudança, a gente também tem que sair do nosso lugar confortável, que é essa cadeira que nós estamos sentando, e refletir, e pensar, e indagar, questionar e avaliar. Essas questões de identidade mexem só com os estudantes? Não, mexe com todos nós professores também. Então, são questões, é uma dinâmica da vida, é uma complexidade, são fatores e elementos que configuram todos nós que estamos envoltos nessa relação. E aí eu trago essa percepção para nós pensarmos, pelo menos aqui nesse momento, esses sujeitos, os alunos e nós professores. Existe a nossa preocupação com alunos, mas também tem que ter preocupação com nós mesmos. E aí o Miguel Arroyo, ele chama a atenção. O currículo, por exemplo, ele tem que estar preocupado também em pensar nessa identidade profissional do professor, e aí uma série de questões que são estruturantes do processo de ensino-aprendizagem afeta a nossa vida diretamente. Carga horária, hierarquias das disciplinas, né? Jornada de trabalho, seleção de conteúdos, né? Avaliação, né? Tempo de formação. Então tudo isso faz parte desse jogo que não pode ser esquecido. Esses são os sujeitos professores. Do outro lado nós temos diversos, Luciana, por favor, próximo slide, sujeitos que são os estudantes, que são os alunos. E a escola, ela é essa arena conflitante, é o espaço, é o lugar do conflito. Falou, não tem nada não. É uma paradinha, né?
O que o próximo slide ia exibir é que ser diferente não é o problema é ser tratado como diferente. Então, primeira questão, né, para nós pensarmos dentro dessa discussão dos sujeitos, essa diversidade, essa diferença, essa questão da tolerância, da intolerância, é um momento novo para todos nós. Então, estamos vivendo uma sociedade que está mudando muito rapidamente. Sobretudo o campo dos valores, dos costumes, dos comportamentos, da ética e da moral. Então, isso tem que ser visualizado, né? Esse seria o próximo slide. Bem, pensando em tudo isso, eu trouxe para vocês aqui uma coisa bem interessante. Pode passar, por favor, Luciano? A revista Veja, do dia 19 de fevereiro de 2016, ela trouxe uma matéria intitulada Amigues para Sempre. Então eu queria que nós fizéssemos, né, um exercício de reflexão e tentássemos decifrar o que é isso aí. Amigues para Sempre. Essa foi a matéria da revista Veja. Quem se habilitaria a fazer uma reflexão e dizer o que é que a revista Veja está trazendo com essa matéria? Amigues para sempre. Vocês já ouviram essa palavra, amigues? Já ouviram? Já viram? Nunca leram em algum lugar? Amigues para sempre. Apenas a palavra amigues, escrita dessa forma, Jandira, o que é, você que é professora de português, de língua portuguesa, uma excelente professora, o que é que lhe diz, por exemplo, amigues? Pensando o nosso mundo contemporâneo, pensando essa nova realidade recheada de diversidades e diferenças. Pode dar palpite. Sim. Sim. Aham. Aham. Sim. Aham. Queiramos ou não, estamos imersos no mundo da tecnologia, né? E aí o tal do WhatsApp, que muda uma série de coisas, muda as relações interpessoais, muda o comportamento, muda os valores, né? Muda a ética, não é isso? E muda também a linguagem. Você não pode passar, por favor. Sabe o que é isso? A prova de biologia, né? Aplicada no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Esse é um dos colégios mais tradicionais do Brasil, é o terceiro em atuação. Grandes homens, considerados grandes homens intelectuais, estudaram nessa escola, como Floriano Peixoto, né, o político, Manuel Bandeira e muitos outros, né? Então, ao lado do campo a ser preenchido como o nome de cada estudante, a prova trazia a palavra alunex. Alunex. Ao invés de aluno e aluna. O que é que isso quer dizer? Que os nossos jovens das nossas escolas, com todas essas mudanças que estão ocorrendo, e como eles estão assumindo as suas identidades, né, sexuais, né, de ser, de gênero, eles não estão mais se intitulando amigo ou amiga. Como foi a palavra? Amigues, amigues. Por quê? Não é mais o masculino nem o feminino. É algo neutro. Ou seja, esse algo neutro, ela está com a cara meio espantada.